Se o surdo é genuíno, faz parte do papo, eu não irei cortar, então fica à vontade quanto a isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay e pelo título do vídeo vocês já estão podendo ver que eu vou estar aqui batendo papo com uma pessoinha pra lá de especial, que na verdade vocês já viram já essa pessoa também nas lives aí da JBC, quando a gente falou de Final Fantasy Lost Stranger, mas cá estaremos teorizando sobre o final de Final Fantasy VII Intermission, e queria agora passar a palavrinha aqui pra minha digníssima amiga Yu. Amiga, obrigada por ter aceitado o convite e vamos pro surto hoje. Fala aí com a galera aí. Ai, eu gostaria de agradecer o convite, porque falar de Final Fantasy sempre me faz feliz, sempre me deixa feliz. Então, ser chamada pra falar do Intermission, só surtos. Só Preparada surtos. para... Bom, antes da gente começar aqui com surtos, eu acho que vale ressaltar, inclusive, alguns pontos aqui, que foi uma das primeiras entrevistas para Famitsu, que o Nomura, que é o atual diretor criativo, né, ele deixou de ser o diretor geral, ele falou que o Final Fantasy VII Remake se encaixa, né, nos títulos compilatórios, ou seja, ele se encaixa aí nessa longa lista de títulos como Crisis Core, Before Crisis e por aí vai, né? Então, assim, o que a gente acredito que não só eu, mas a Yu também concorde que esse novo jogo não vai estragar a experiência do seu jogo de 97, não é mesmo? Exato. A galera tem que entender que o jogo de 97 vai estar lá, você pode jogar ele quando você quiser, então... Aceitar o novo tá de boa, sabe? Tá tudo bem. O novo não vai estragar o teu original, sabe? Exato, não vai substituir a experiência que você teve quando você era mais novo. Um não exclui o outro. Exatamente. Eu acho que você foi muito cirúrgica agora, exatamente. Uma opção não vai cagar outra ou vai fazer a outra deixar de existir. Ou seja, cara, você pode muito bem conviver, tipo, por exemplo, gostando do Final Fantasy original e odiando o remake e vice-versa. Mano, vai ser feliz, entende? Tá tudo bem se você não gostar de um ou de outro. O que mais tem é gente odiando de Jump Cerberus. Porra, né? E tipo assim, literalmente colocaram Dirge of Cerberus aqui em Intermission, coffee, mas assim... O seu original tá lá, né? O de 97 continua lá. Ninguém vai tocar naquela pérola, gente. Tá tudo bem, só vai continuar lá. E outra coisa, inclusive, sobre esse assunto agora, é que o Nomura, né, ele falou, inclusive, em outra entrevista, quando foi lançado o Intermission pro blog oficial da PlayStation, né, que ele falou que a essência da história, foram palavras dele, tá, na tradução, ele falou assim, a história original segue, né, ou seja, a trama vai seguir a original. Então, considerando onde isso estava na história, onde todo o enredo estava indo após o Final Fantasy VII Remake, o Vincent ainda estava dormindo e o Cid estava do lado da Shinra. Ou seja, a única pessoa explorável ali em quesitos de trama era a Yuffie, né? E eu acho que a Yuffie ganhou o que ela já deveria ter recebido há muito tempo. Porque era uma personagem que merecia esse highlight. Sim, principalmente porque a Yuffie é um personagem que ela tem uma história muito tensa por trás, e ela nunca entraram em detalhes, porque a Yuffie é uma criança ainda durante todo o clássico, ela tem 16 anos, e ela teve a sua infância inteira no meio de uma guerra contra a Shinra. O Tai estava em guerra. Tanto é que o Chris Core se passa 5 anos atrás, a Yuffie tá com 11 anos e ela tá tentando peitar soldiers na Caruda, porque ela quer poder defender o local dela, onde ela vive, onde ela nasceu, sabe? E ela tem toda aquela honra que ela segue de ninja. Então, ela é um personagem com uma profundidade muito grande, mas que nunca foi explorado. Nunca foi explorado a guerra em Utai, porque é um negócio que passa muito rápido no Crisis Core. Passa só de leve pra gente ver as missões lá e etc. E o que é legal, que dá a entender que agora no remake, eles vão tocar mais nesse assunto. E é um assunto que dá pra explorar bem, né? Porque foi como você acabou de falar. Cara, é uma coisa que a gente tem flashes, né? Como flashes também foram mostrados no Intermission, principalmente com o Sonon, onde a gente vamos falar melhor sobre o Sonon, porque o Sonon aconteceu uns rolê, ele é muito louco. E claro, gente, essa review, teoria aqui vai ter spoilers, tá, gente? Então, assim,
Estão avisados, dá tempo. Ó, 1, 2, 3, dá tempo de vocês saírem, depois vocês voltam. Fiquem a cargo de vocês se vocês quiserem continuar. O aviso de spoilers está dado. Mas assim, a Guerra de Utai é uma coisa tão importante na história e que foi tão pouco explorada e tem coisas muito soltas em cada jogo que eu acho que eles vão pegar isso, vão aproveitar toda essa trama do Intermission que teve com a reinserção da Yuffie, agora com o Sonon, e tipo, a da Yu, literalmente, a gente já é uma mesma pessoa, na verdade, né, gente? Então, assim, tá tudo bem. Já uma pessoa transcendeu e já juntou e, tipo, virou um ser só. É quase, tipo, o Safer Sephiroth, sabe? Tipo, juntou e é isso, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, fun fact, o meu apelido original era Yuffie Kisaragi, só que eu só acabei adaptando pro Yu, então a origem do meu apelido realmente veio da Yuffie. Coffee, fecha fun fact, mas, cara, é porque cabeça é foda, né? A gente fica com um negócio na cabeça e vai embora, mas é isso, gente. Mas tá aí o fun fact, que eu acho super relevante, na verdade. Menina, tu também é cosplayer de Yuffie, então, assim, eu estou no direito de me confundir, ok? Obrigada. Tá bom, tá liberado a confusão. Obrigada. Bom, e por falar que Intermission nada mais justo do que eu chamar a Coffee, a Yuffie Coffee, pra poder aí introduzir a trama pra vocês de tipo, sei lá, se você tava em Marte de repente e não sabe que foi lançado o Intermission, e o que é o Intermission? O Intermission, ele é uma DLC exclusiva do PS5, então ela vai dar um ponto de vista diferente dos eventos que a gente já teve nessa primeira parte do remake. Como no clássico a Yuffie, ela era uma personagem opcional, só que eles já deixaram claro que tanto ela quanto o Vincent, que eram personagens opcionais tão importantes, que ainda assim tem a lore tão importante, dessa vez não vão ficar de lado, e eles vão ter um foco especial durante o remake. Então eles fizeram essa DLC e eles contam nela um momento em que a Yuffie estava dentro de Midgar enquanto os eventos do 7 remake aconteciam. Então, enquanto a galera tava lá colocando a bomba no setor 5, a Yuffie tava chegando em Midgar, e aí essa DLC vai contar um pouquinho a respeito disso. O que a Yuffie tava fazendo em Midgar, qual era a missão dela, o que ela tá fazendo lá, quem são aquelas pessoas, o que tá pegando. Mas ele acontece enquanto a galera tá voltando pro setor 7 depois de implantar a bomba e se separar do Cloud, ou seja, o Cloud tá caindo lá na igreja da Ares. Exato, cara, é exatamente isso, e foi como o Nomura disse mesmo. Era a única personagem ali que tava, tipo, free pra poder ser explorada no quesito de histórias, né? Então, assim, queria levantar aqui um tópico, na verdade, de, tipo, sabemos que trabalhamos muito com receio, né? De, tipo, porque eles estão abrindo, como eles estão expandindo tanto, né, o conteúdo, eles estão fazendo essa ligação entre coisas que a gente sabe de pontas soltas do Crisis Core e do Dirge of Cerberus. Então, assim, pelo menos eu fiquei com medo da inserção do Weiss e do Nero, né? Eu acho que foi o meu maior medo nessa adaptação. E foi como a gente conversa em off, né? Tipo, a gente vê os posts assim, mas, tipo, eu acredito que você também vai concordar, mas era o medo de como eles iam trazer isso pra dentro dessa DLC, né? Porque a gente sabe que a gente viu um flash onde o Weiss deu a entender que ele tava nos confins da Shinra, né? Ele tava sendo ali testado como uma arma, uma weapon, e por isso ele fica, inclusive, disponível pra poder lutar naquela luta do simulador e tal. E isso é um fato ainda muito importante, porque a gente vê que ele tá, entre aspas, supostamente vivo, ou seja, isso não exclui uma aparição futura dele, tanto do Nero, né? Quero saber o que tu achou aí. Conte-me. Então, eu tava com esse mesmo receio que você. Eu tava meio que, tipo, como que eles vão colocar esses personagens sem validar o Dirge of Cerberus? Porque, lembrando rapidamente pra quem não conhece ou não jogou o Dirge of Cerberus, o que acontece é que a Deep Ground, ela é uma divisão extremamente oculta da Shinra, onde os únicos que tinham conhecimento eram o presidente Shinra, a Scarlet Ureida e o Rojo. O Rufus, que é o presidente que sucede o presidente... Filho do presidente. Ele sucede o presidente Shinra e ainda assim ele não tem essa ciência. Os Turks, que são a galera
queima de arquivo pra qualquer coisa não tem noção da existência da Deep Ground. Então, como que a Yuffie vai ter contato com a Deep Ground se isso, durante o DGF Cerberus, é apresentado pra gente como passaram-se 3 anos desde os eventos que finalizam o clássico. Sim. 3 anos depois, decidem invadir o prédio da Shinra porque eles têm denúncias de que pessoas sofriam experimentos, eram cobaias da Shinra. Então eles falam, não, vamos invadir o prédio e vamos ver o que tá rolando, sabe? E por conta disso, muitas pessoas acabam desaparecendo sem motivo algum. Uma cidade inteira, uma vila inteira quase, desaparece sem vestígios. E aí que você começa a investigar, e aí você chega lá na Deep Ground. É lógico que a Deep Ground é tipo... ela é muito mais além do que aquilo que a gente vê no Intermission. Sim, muito. Mas, muito. sim, quando você chega realmente na Deep Ground, você fica... Rapaz, ferrou. Isso daqui é um céu? Mas como eu tô debaixo da terra? Sabe? É um negócio muito bizarro e é muito... Se você acha que o tambor do Rojo era muita coisa, é que você nunca viu a Deep Ground. Então, tipo, Exato. eu fiquei... Como eles vão me apresentar Nero e Weiss se nunca tivemos visto isso? Nunca foi de conhecimento geral, sabe? Então eu Sim. fiquei meio receosa a princípio com isso, mas ao mesmo tempo muito curiosa. Então... E, no caso, quando eu joguei Intermission, o que eles fizeram, eu gostei muito, porque eles preservaram essa ideia. A gente não chega no Intermission a ir para a Deep Ground, a gente não vê a Deep Ground, Sim, a gente vê o Reator Zero. A gente não chega nem na entrada mesmo da Deep Ground, porque ela é muito... Pior. Fala muito disso. Exato. Muito disso. E lembrei de uma frase do Emil agora, falando Deep em Underground. Quando ele falou da casa dele, então é a mesma coisa, a Deep Ground. E eles conseguiram fazer de um jeito que eu achei sensacional, que chega naquela parte que a gente meio que é forçado a seguir. Pra um caminho que a Scarlet quer. Sim. Os primeiros guardas que a gente vai vendo são guardas comuns, são a infantaria, aquela galera com aquele alminho com 3 pontinhos vermelho de visor e roupa azul. Quando a gente vai descendo mais níveis, vai vindo pros guardinhos de roupa vermelha. Até o momento em que a gente enfrenta soldiers, e as últimas coisas que a gente enfrenta antes de aparecerem os guardas da Deep Ground são só testes, protótipos, Sim, robôs. Não tem pessoas. Então, tipo, é bem capaz que realmente aquele lugar, ele é tão obscuro que nem soldier é mandado pra lá. Sim, e a gente é mandado pra lá porque a intenção da Scarlet é realmente que a gente não vai sair dali vivo. Não. Então, pelo amor de Deus, uma garota e um cara vai morrer ali, sabe? Vamos me divertir com vocês, basicamente. E aí, cada vez mais vai descendo. E só é liberado os guardas da Deep Ground quando a gente tá preso dentro do simulador. E aí a gente sai o Nero ativo, por causa que nem aquele simulador fudido derrotou os dois. Vamos liberar nossa arma. É o mais aqui 4. E sucesso. É o mais 4, exato. amiga. Exato, vamos jogar o mais 4 ali na galera. Mas não tem outros tipos de soldado, é só a Deep Ground e aqueles cientistas do Rojo que Exatamente. a gente pode colocar. Então, tipo... capaz. Ninguém mais, além da Yuffie, realmente tem ciência da existência daquelas pessoas, sabe? Não, então, eles conseguiram preservar bem essa nossa insegurança, sabe? Em relação à história. E na verdade, a Yuffie, inclusive, fica muito chocada quando vê aquilo, porque bem ou mal a gente pode dizer ali que ela foi uma das primeiras pessoas a saberem o real plano do que iria acontecer com a explosão do reator, né? Porque a Scarlet deixa bem claro de tipo... A gente vai explodir isso daí e vamos desculpar a avalanche, sabe? Todo mundo fica... Uou, tu é megera mesmo, mas tu é pica, sabe? Uma coisa que veio agora na minha cabeça... Fala. A Scarlet, ela fala que ela tá bolando uma matéria. Sim. Tunadona lá. Sim. E aí que tá. A gente tem algumas matérias tunadonas. Seria essa a matéria que eles tentam usar pra derrotar, destruir depois o meteoro? Porque em cada reator,
Pode uma ser. matéria tá sendo feita. E aí, quando o meteoro é invocado, eles começam a usar eles usam toda a potência do reator para Sim. gerar uma única matéria. Que Sim. é o que eles acreditam que são as rios de matérias. De matérias, que você sim, pode, rios de matéria. exato, que você pode trocar depois lá com bugerragem em Cosmic Canyon. Não, e o que faria mais sentido ainda, na verdade, que vamos chegar num ponto que vamos falar do Biggenhagen, na verdade, porque em nossas teorias aqui ele pode ser uma pessoa-chave, o que daria uma boa ligação, na verdade, né, dessa Sim. conversa toda. E já estaria inserido ali, né, de tipo, olha, já começamos a produção, entre aspas, em massa, de repente. Tipo, não com essa finalidade que a gente realmente vê o que acontece, mas tipo assim, já está sendo produzido. Sabe? O potencial de merda já tá ali, né? Exato. Lembrando também que no remake a gente tem as cenas da Scarlet forçando a potencialização de uma matéria. Ela tá Sim. lá, a diva, naquela cadeira dela, Maravilhoso. e ela tá forçando. Aí ela vê que o negócio saiu do controle e ela, ai, dane-se. E tudo explode, sabe? Sim. Então, Aquela cena a maravilhosa. gente vê que no remake ela tá testando a matéria. Aí ela manda real de não, a matéria ela não tá concluída, então a matéria top da balada que vocês querem não tá pronta. Mas sim, a gente tá pensando em fazer algo assim. Um dia sai. Exato. Provavelmente ela tá se referindo a essas rios de matérias do clássico. Do clássico, sim. Eu também acho. E, tipo... Inclusive, né, a gente tava levantando toda essa bola do Nero em si e o Vai serem experimentos secretos, por assim dizer. Vale lembrar também, ainda sobre assunto de Crisis Core e Dirge of Cerberus, que muitas pessoas se perguntaram, tipo, e o Gênesis nesse rolê todo, né? A gente não vai entrar, tipo, aqui especificamente em, tipo, todas as pontas soltas que Dirge of Cerberus deixa, ou que, de repente, tipo, Crisis Core deixa, sabe? E também ninguém tá aqui pra poder hatear um jogo ou outro. Eu acredito que, tipo, a gente também pensa a mesma coisa. De repente, a gente não quisesse que fosse inserido, e inseriram e ficou bom. Tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem. Ou às vezes a gente pode não gostar do jogo, mas aquele jogo é canônico, então ele faz parte da história. Exato. Então na hora de você analisar o contexto geral de história, lore, universo, você não pode simplesmente vou descartar Dirge of Cerberus porque eu não gostei, porque ele viaja muito. Eu concordo que pra mim ele dá uma viajada fodida assim, sim. nos experimentos no Rojo. Não gosto dessa parte, gosto pra caramba da Deep Ground, dos Svites, a criação deles. Também curto. Não gosto só dessa ideia do Rojo levar a consciência dele pra Cloud, não esse Cloud, pra nuvem, meu banco de dados. Mas eu só acho essa parte muita viagem pra ele colocar o corpo dele dentro do Vice e pipipipopopó. Mas a gente não pode simplesmente descartar. Então qualquer, pra mim, referência de um jogo canônico pela Square. Real, exato. Então, Canonizado pela Square, né? Tipo assim, exato. A Boys. A verdadeira Shinra bateu o martelo e falou assim: essa aqui, esse jogo existe, você querendo ou não. E eu acho que eles trabalharam super bem, porque vale lembrar que eles também já citaram indiretamente o Genesis, querendo ou não, no remake, né? Quando o Rojo tá conversando sobre as G-Cells, né, que são as células G, elas são essas células que foram injetadas na Gillian, né, que deram origem ao Undeal. E, assim, tudo bem que erroneamente muita gente fala de tipo, o projeto G é o projeto Genesis. Não, o projeto G é de projeto Gillian. Mas não é errado também, tipo, você pressupor que de fato seria, tipo, alguma coisa envolvida com o Gênesis. Porque, na verdade, também foi responsável por gerar o Gênesis, né, de certa forma. Sim. Então, assim, já foi inserido ali. Se eles forem explorar mais ou não, tá aberto, né? Tá aberto pra jogo, literalmente. O que eu mais vejo da galera bitolada é não tem um jogo, uma continuação, porque tem os direitos de imagem do Gact. Exato. Só que a galera tá tipo, vai ter Ever Crisis. Ever Crisis, eles já mostraram que vai ser uma versão meio que, tipo, Pocket Version. Sim. Tipo, tem o 15, isso. Exato. É a mesma história, só que todo mundo pequenininho. Se eles, nos títulos apresentados, tá o Crisis Core, tá o Before Crisis, que era aquele de celular que ninguém jogou aqui, mas tudo bem. Joguem.
Jogue. Tem uma versão de funk, pra quem é viciado em conhecer a história, vale muito a pena dar uma testada, sabe? Mas no embaixo. caso, tipo, se eles vão abordar o Before Quiz, se eles vão abordar o Digi of Cerberus, eles vão precisar do direito de imagem do Genesis. Porque a gente tem todo o Crisis Core abordando o Genesis e mas no Digi of Cerberus tem uma cena especial que é quando você termina de enfrentar o Vice estava com o poder lá do Ômega e tal, e quem aparece é o Genesis. E o Genesis carrega o corpo do Vice e chama o Vice de irmão. Sendo que pouco antes disso acontecer, você enfrenta o Nero e você derrota o Nero. Como Sim. tem toda essa transferência de consciência durante o Age of Cerberus, dá muito a entender que, de alguma forma, o Nero foi para o corpo do Genesis. Sim. E também, encaixando aí, nesse momento, no finzinho do Crisis Core, a gente tá lá em Banora, tá o Cloud, tá o Genesis, e tá, na verdade, eu esqueci o nome do diretor da Soldier, Ah, meu Deus. Calma. Puta merda. Whatever. Não vou O diretor lembrar. da Soldier, ele cede o corpo dele pro experimento e ele acaba ficando com a aparência do Angel. Então tá Sim. ele, tá o Cloud, e tá o Genesis, e tá o Zack lá sendo fofinho pra caramba, dividindo uma banora com todo mundo. O Zack Ele é um pega amor. o Cloud, vaza, e aí um helicóptero aparece, onde duas pessoas com roupas da Soldier, não aparece o rosto, levam o corpo do Genesis. E Sim. uma dessas pessoas é o mesmo dublador do Nero, e essa pessoa chama o outro Soldier de brother. Então dá a entender que lá o Vice e o Nero levam embora o corpo do Genesis pra aparecer muito tempo depois no Digi of Cerberus, o Nero colocando a consciência dele dentro do corpo do Genesis. Então o Genesis, ele apareceu em algumas obras, e se ele foi citado, ele não tem como ser muito excluído agora, sabe? Exatamente. Pode ser que não explorem a mais. Da mesma forma como eles poderiam simplesmente não explorar mais da Deep Ground. E no remake, no geral, tem coisas assim, porque pra gente que jogou, qualquer coisa confirma teorias. Só que pra galera que é nova, que nunca jogou o 7 em nenhuma das suas obras na vida, é tudo novo. Então o remake, ele precisa apresentar o universo pra você que nunca jogou o 7, e pra pessoa que já jogou e que é viciada pra caramba, que nem a gente, vai olhar aquele pozinho de nada de informação, e a pessoa, ela vai conseguir captar. Sim. E o simples fato do Rojo falar: ok, a gente pode usar na fusão no Paranauê lá com a Ares os projetos S em D. Sim. E aí você fica... Não, Tá cara, me falando, ok, o S eu sei o que é, mas G só sei um, que é o projeto Gear. cara, já tá. É essa questão, sabe? Tipo, já inseriram ali, já tá ali. Mas agora, se vão ir pra frente com isso ou não, ninguém sabe. Mas o que não pode acontecer é, por exemplo, se realmente inserirem futuramente, é a galera falar: pô, mas estão inserindo isso de qualquer jeito, isso nunca foi falado. Mentira. Isso já foi Exato. falado. Porque se você parar mesmo e prestar atenção, você consegue notar essas nuances, assim, de tipo, de ser loucamente louco que nem a gente e ficar catando migalha. Porque literalmente o que a gente faz é catar migalha. E outra coisa que você falou ainda, a galera tá falando: ah, mas não vão inserir o Genesis por causa do Gart, não sei o que lá, blá 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 blá. Cara, a Square naquela época tinha muito menos dinheiro do que tem hoje. E assim, a gente sabe que a gente não precisa nem discutir sobre isso. Inclusive, tu que passou a informação, que tem uma informação importante do Spotify. Tu não quer falar, não, da entrada do Spotify? Importante. Então, o que acontece é que eu sempre gostei das músicas do Gact. Então eu tentei encontrar algumas no Spotify e eu nunca encontrava essas músicas mais antigas dele, dessa época, do Digi of Cerberus e etc. E aí, um belo dia, tava lá as duas músicas que tocam, que é Redemption, e eu não vou lembrar de cabeça o nome da outra, mas são exatamente duas. É quando você tá indo enfrentar o Ômega e quando você fecha aquela desgraça.
Tem Ou essas seja, duas trilha músicas. sonora do jogo mesmo, sabe? Literalmente isso. Exato. É aquela boss fight final com música cantada, rock, yay. E aí são essas duas músicas que tem do Gact. E elas ficaram disponíveis no Spotify. E tá lá com um Magicamente. CDzinho. Exato. Tanto é que a capa desse CD é o Gact com cosplay do Genesis. Não, Porque- pelo amor de então. Deus. Pelo amor de Deus, E aquilo ali. eu posso estar falando besteira, não vou assinar embaixo, porque minha memória é horrível, mas num período aí próximo, foi quando saiu também no Spotify a trilha sonora do 7 Remake. Risos. Então, tipo, Risos. Risos, risos. Assim, como que depois de tantos anos, magicamente essa entra. música não... É, agora que tá tendo 7, a rodo, vamos colocar essa música aqui. Mano, isso não foi ponto sem nó. Square Enix não dá ponto sem nó, gente. É isso que eu tô falando. Cara, se catar, acha, tá ligado? E literalmente isso daí é porque, inclusive levantando outra bola pra mostrar que a ideia é que literalmente a Square Enix não dá ponto sem nó. Foi quando estavam pra poder anunciar o Ever Crisis, né? Eles tinham registrado essa nova IP e começou todo o rebuliço na internet e tinham feito a renovação dos nomes do Before Crisis e tipo de outros títulos. E foi papo de, tipo assim, 2 semanas depois, no evento anunciaram esses 2 novos jogos, que era o Force Soldier, né? Que é o Battle Royale e tal. E o Ever Crisis. Ou seja, cara, se você catar esse tipo de coisa, pode ter sido uma coincidência? Pode, mas desculpa. Isso não foi uma coincidência nem ferrando, sabe? Porque, cara, ele poderia... Pô, por que eu vou magicamente colocar na mesma data, sabe? Isso daí já deve estar tendo conversa de contrato, os rolês aí. Não, e o que eu acho mais engraçado aqui, tem muita música do Gact. E nenhuma das que eram dessa época, ele libera. Exatamente. O que ele tá liberando no Spotify que tava aberto, eram umas músicas novas, uns remixes, e eu ficava tipo, mas eu quero original. Eu não E quero eles isso. liberaram essas duas específicas, eu fiquei, suspeito. Vou fingir que não vi, mas tô de olho. Não, tipo assim, tá na binha ali aberta, tá ligado? Vocês estão pensando que a gente é trouxa, mas a gente não é, não. E outro rolê, assim, tá aberto. A possibilidade de exploração pra Dirge of Cerberus agora tá aberto, sabe? Se eles vão a fundo ou não, a gente não sabe, porque a gente já sabe que rola uma surubona em Dirge of Cerberus. Se eles vão deixar essa surubona de lado, a gente não sabe. Se vão explorar mais, a gente também não sabe. Mas assim, outra coisa que a gente tem que falar, que vai bater com o nosso próximo tópico, né? Que é Nero e Sonon, né? Que vamos falar um pouquinho do Sonon pra depois entrar no rolê do Nero, né? Ter feito o que ele fez realmente com o Sonon, né? Basicamente, o que o Sonon é? O Sonon é literalmente um enviado pra poder ficar ali de, entre aspas, babá da Yuffie. Porque a Yuffie, na verdade, não precisa de babá. Ela é super capaz de resolver tudo na vida dela, por mais que ela seja uma recém-adolescente, por assim dizer, sabe? Mas assim, o que tu achou? Tu gostou do Sonon? Eu simplesmente eu amei. Inclusive, era uma coisa que eu até conversei com a galera, que eu falei assim, o dublador do Sonon, japonês, é o Oshimasa Hosoya, né? E ele é um dublador tipo Xambin, de Game of Thrones, que ele sempre, quando é escalado, o personagem dele morre. Então, tipo, já rolou todo aquele rebuliço de tipo, cara, chamaram o Hosoya pra poder dublar o Sono, ferrou, ele vai morrer. Então eu já tava, tipo assim, me preparando psicologicamente pra morte do Sono. E eu tive, tipo assim, mesmo me preparando, me fudi, tá ligado? Tipo, não adiantou de nada. O que tu achou do Sono? Da introdução dele, da história? O que eu esperava pra ele, na verdade, o que eu esperava pra DLC inteira, eu fiquei, acho que é isso, isso e isso. E ele cumpriu todas as minhas expectativas, tirando aquele finalzinho. Ele não me surpreendeu. Não quer dizer que seja algo ruim, na verdade, isso é algo bom. Por causa que às vezes a galera vê, não surpreendeu em nada, é meio zoado. Eu fiquei, não, gosto de ter minhas expectativas alcançadas, também gosto de ser surpreendida. E no caso do Sonon foi isso, porque eu olhei pro Sonon e eu lembro que no trailer tem uma partezinha que ele chama a Yuffie de boss. E eu fiquei, mano, esse cara veio de Utai. Esse cara deve ser amigo do Godo. O Godo sabe que a Yuffie saiu de Utai, de pirraça, falando, fodam-se vocês, eu vou reconstituir a honra de Utai, nem que seja
nas minhas costas sozinha, uma criança. Na raça, no ódio. E aí ela foi pra Midgar. Aí o Godo ficou tipo, vai atrás daquela menina antes que ela faça merda e acabe de ferrar com a honra de Utai, tá ligado? Porque é essa a visão do Godo da Yuffie, que ela é aquela filha imprestável, sabe? E aí chega o Godo, ele precisa que a Yuffie confia nele. Então como fazer a Yuffie confiar mais em alguém do que massagear o ego dela? Não, é o caminho a se seguir, na verdade. E uma galera, inclusive, bateu na tecla de tipo, mas não sei o que lá, Yuffie não tá condizente com a personalidade. Novamente, vamos voltar pro dia 97 rapidinho. Temos bonecos com pontas, losângulos e quadrados e bolotas, entendeu? E, cara, a gente não tinha como dar esse sabor, essa característica, essa malemolência, tipo, sabe? Não tinha como você, tipo, enriquecer o personagem. A gente trabalhava com diálogos, né? Eram caixinhas de diálogos. Então, cara, tudo fica mais rico, inclusive no Final Fantasy, porque eles estão conseguindo explorar os sentimentos dos personagens, as feições, e tá mais condizente, na verdade, sabe? Porque, cara, ela era uma criança que virou adolescente, que tem background ferrado de triste, sabe? Com tudo que aconteceu com o Tai. Tudo. E, tocando nesse assunto, primeiro falar que a galera que meio que reclama, a Yuffie não ficou condizente com ela mesma, é porque realmente só deve ter jogado o remake e não deve ter lembrado dos diálogos da Yuffie. Porque a Yuffie, quando ela chega na sua party, ela fala, depois de você ser roubado, provavelmente, ou qualquer coisa do tipo, se você não responder direito a ela, mas ela chega e fala, eu sei que você me quer na sua party, porque eu sou muito boa. Sim. E ela segue com você. Mais pra frente, tipo, você vai na ship, a Yuffie tá passando mal, como de costume, você tenta falar com ela, e aí ela fala, Cláudia, eu sei que você quer falar com uma garota linda como eu, mas eu não tô me sentindo muito legal agora. Então, tipo, ela tem essa ideia de que, tipo, ela se vê como uma adulta porque ela passou por perrengue suficiente pra ser considerada como uma. Exatamente. E um desses aspectos de passado ferrado é que no remake a gente tem o Godo como alguém que abriu mão de tudo, sabe? Ele perdeu a guerra. Sim. E ele cedeu o Tai como uma cidade turística. Ela não tem matérias mais, as riquezas delas são deixadas de lado só pra conseguir dinheiro de turista agora. Sim, é uma cidade toda explorada já, né? Já foi tudo... Exato. A tradição deles foi vendida. Exato. Em troca de ser uma atração, de ser algo diferente do comum, sabe? Então, a Yuffie lutava pelos ideais dela disso, de restaurar a ideia de Utai como uma vila de ninjas. E aí, o Godo era meio tipo, não se mete mais com a Shinra, porque senão eles vão fuder a gente de novo. De novo. E aí, agora, eles colocaram um aspecto que eu acho que eles querem deixar... Como pesar isso? Como simplesmente colocar de uma forma realmente tensa? Implícita. Dá a entender que o pai da Yuffie não sai do bar. Que ele virou alcoólatra. Sim, pode pelos ser. Comentários que eles fizeram. Por causa que a Yuffie, quando falam, ele tá no Walmart, o Sonon, que é um lugar de adultos, ela automaticamente associa como um bar pra alguém encher a cara. E quando o Sonon chega, ela começa a cheirar ele pra ver se ele tem cheiro de álcool. Sim. E quando quando o Sonon tenta defender o Godo na frente da Yuffie, e sempre que ela vai tentar falar, eles começam a meio que, tipo, se bicar. Bater boca, né? Exato, ela não quer falar do pai dela. Exatamente. Ela não quer... Ela perdeu total respeito, então. Não, e aí, zero consideração. Uns negócios assim. Na verdade, ela tem zero consideração. E tá condizente, sabe? Porque de tudo que aconteceu, teu pai, que sempre foi um ícone pra aquela vila, sempre foi o defensor, abrir mão de tudo, sabe? E tipo, o Sonon, na verdade, o background dele foi que ele foi treinado pelo Godo, ele tem um grande respeito, ele passou por tudo que ele passou, ele perdeu a irmã dele, inclusive ele enxerga a irmã dele na Yuffie, e eu acho que a Yuffie não quer ser enxergada como uma irmã, porque eu guardo comigo essa teoria que
surgiu Sparkles ali, sabe? Fireworks, porque tipo, ela queria se provar que ela não é só uma criança. Então ela tava, tipo, negando ali de não quero que você veja que eu sou sua irmã, e eu quero que você me veja muito além disso. Eu sou uma mulher forte, eu tô crescendo, eu tô trilhando meu próprio caminho. E outra coisa, o Sonon, inclusive, teve uma hora que eu pensei que fossem só inserir ele só pra gente ter um gostinho da jogabilidade do Cid. Porque ele tem também, tipo, como se fosse essa lança, entre aspas. Então a jogabilidade é muito similar. Então eu já acho que eles já fizeram já um test drive ali, básico ali, pra poder ver, de repente, como é que a gente vai fazer, né? A alteração de par e tal. E outra coisa sobre esse ego da Yuffie, que tem uma cena que ela tava junto com o Sonon e tem a cosplay de Tifa de cabelo curto. E rola lá aqueles elogios, sabe? Tipo, e ela super achando que era pra ela e tal. E na verdade não era pra ela. Ficou tipo, Nani, tipo, como assim não é pra mim? Então a gente vai cair na porrada. E aquilo é muito Yakuza, né? A gente sabe que o diretor atual é super fã de Yakuza. Então, eu amei. Mano, pra mim, tem que ser o máximo explorado possível. Sim. Porque eu adorei outros personagens, não tem a ver com Intermission no momento, mas eu adorei como certos personagens que eram extremamente caricatos, eu imaginava ele de uma forma e ele foi exatamente tudo o que eu imaginei. E a Scarlett é uma delas. Nossa, eu imaginava bicho, a a Scarlett maravilhosa. extremamente peruona, assim. Sim. Linda, maravilhosa, sem abaixar a cabeça pra nada. E ela atendeu as minhas expectativas. Rainha. Uma pessoa que eu não esperava que ia atender minhas expectativas, porque não só, dois, na verdade, tem uma aparência muito caricata, que eu fiquei como com personagens tão reais, sabe? Sim, que a gente sim, consegue sim, olhar sim. pra eles e falar, mano, isso parece muito real, não parece tão desenhinho, sabe? Que era o exato, que é o Palmer, que ele ficou muito parecido, e eu não vejo a hora de ele ser atropelado por um caminhão, e o Don Cornell. Malandro, o Don Cornell, eu fiquei, como que eles vão fazer alguém desse jeito, maluco? Ele tem um tufinho de cabelo e uma tatuagem na cabeça. E ainda continuando esse tópico que você levantou, de, tipo, deixar os personagens mais realistas, a gente teve, inclusive, a inserção aí de, tipo, Tifa e Aerith interagindo, né? Porque era uma coisa que, assim, sem clubismo, sem nada do tipo, mas a Aerith ganhou um pouco mais de luz, de tipo, naquele ar de inocência dela, e explica de fato aquele ar de inocência, porque ela não tinha experiência de vida, e ela aprendendo a ter um pouco de experiência mais de vida com a Tifa, entendeu? E a gente vê elas se bicando ali por causa do Cloud acima de tudo, mas elas ainda são amigas, então eu acho que o remake tá explorando isso muito bem, sabe? Tá explorando isso muito bem. Tá dando literalmente graça, sabe? Pros personagens. Literalmente tão dando cara, tão dando emoção. Então, esse tipo de coisa, cara, pra quem é fã antigamente, era uma coisa que a gente sempre quis, né? A gente sempre quis ver, tipo, esse quê a mais, sabe? Dos personagens, a gente sempre quis ver a personalidade deles mais explorada. Inclusive, vai abrir aí uma oportunidade da gente conhecer mais do Zack, né? O Zack, que, tipo, era um personagem que a gente vê, obviamente, em Crisis Core, mas eu, pelo menos, sou muito gado do Zack. E eu sempre quis ver muito do Zack. E eu fico muito feliz com o que tá acontecendo, assim. Mas antes da gente entrar no que tá acontecendo, a gente ainda precisa falar sobre o Sonon. O que foi o Nero roubando o corpo do Sonon? Exato. E aí, as minhas situações no início do vídeo pra falar de tipo, levaram o corpo do Genesis no final do Crisis Core, apareceu o corpo do Genesis, parece que tá com a consciência do Nero dentro no final do Digit of Cerberus, é justamente por isso. Porque dá muita sensação de que não foi à toa aquela cena. Não foi por nada. Nem pouco. Tem um monte de corpo de guarda da Deep Ground lá. E eles estão largados, mas o corpo do Sonon não. O corpo do Sonon foi levado pelo Nero. Pra quê? Experimento. Não sei. Experimento. Exato. Experimento. Mas a questão é, na minha cabeça,
pra eles coisas que eles podem, lista de coisas que eles podem fazer para desgraçar a sua mente e o seu coração é de alguma. A gente viu o Vice. A gente viu que o Vice está mandando a consciência dele pra o. Ele tá tipo Madara. Ele tá tipo Madara. Ele tá literalmente naquela cadeira controlando um monte de coisa. É literalmente isso. Então. Ele tá lá, ele consegue mandar a consciência dele pro simulador. Então, a gente tem essa tecnologia de mandar a consciência para outro corpo, outro local fora do nosso corpo. Já outra coisa então, que foi inserida. Aí, ó. Tá presente. Exato. A tecnologia do Digital Cerberus chegaram e falaram assim, então, tá ligado aquela loucura do Rojo? Então, ela existe aqui também, tá? Tá. Então, será que não vão fazer de alguma forma alguém mandar a consciência pra dentro do corpo do Sono e ainda mais, não só mandar a consciência pro corpo do Sono, mas fazer a Yuffie lutar contra o Sono? Não, eu tô quer dizer, eu não tô pronta mentalmente, mas assim, na minha cabeça, eu já tava esperando que isso fosse acontecer. Tipo, quer dizer, com todo aquele final, e eu surto quando você para e fica, ok, vamos pensar o que vai acontecer. Jesus amado, se colocarem a Yuffie pra poder lutar contra o Sono. Olha o impacto emocional que isso vai dar. Porque o Nero pegando o corpo dele não foi só por pegar e se divertir ali com a Yuffie. Foi literalmente o pegar, que ele teve todo aquele cuidado de colocando a mão na boca e pegando e tal. A gente sabe o que acontece no Deep Ground, bebês. A gente sabe o que acontece. Experimentos ocultos ali. Então, assim, a gente vê o que aconteceu com o Vice ali transferindo. A gente pode muito bem aí ver um retorno do Sonon pra frente, o que vai chocar todo mundo, sabe? Então, possibilidades estão aí, né? Lembrando, ou explicando rapidamente pra galera que não conhece muito sobre os Svites, formas que os Svites foram chamados. Os Svites, eles são tecnicamente soldiers, potenciais soldiers. Só que um pouquinho conturbados. É o quê? Ela é levada, ela é tirada à força da Shalua. Então, tanto é que no Digital Cerberus a gente conhece a Shalua e ela fala que o objetivo da vida dela ela tá indo atrás da razão da vida dela. E a razão da vida dela é a irmã. Sim. Então ela vai fazer tudo pela Shelk. E a Shelk, ela é alguém que tem esse poder de entrar na consciência e rever memórias das pessoas. No caso, o Azul, ele é inserido nos Svites, porque tem duas formas de você entrar pela Soldier. Você pode ser aquela criança feliz que sonhou em ser um Soldier como Sephiroth. Foi aprovado pela infantaria da Shinra e foi selecionado. Você passou no teste, você agora é Soldier. Ou você é muito foda e você vai ser arrastado à força pelos Turks pra ser da Soldier. Então tem essas duas coisas. E o Azul, ele foi isso. Tava uma déficit muito grande de Soldier e a Shinra, os Turks foram acionados para chamarem pessoas em potencial para serem da Soldier. Levaram o Azul e colocaram com outros candidatos. O Azul matou todos. Porque ele não tá ligando para o que ele vai fazer. Sim. Ele quer lutar contra alguém mais forte. E aí depois disso, né? Exato, aparece só que o Azul fugiu. E depois a gente tem isso no Before Crisis, que é o de celular. Depois a gente vê o Azul como um Svite. Então, aquilo eram todos soldiers que são perturbados demais pra serem, tipo, colocados à frente do público, tá ligado? Então, sim, isso daqui exatamente. Não pode ser apresentado como o herói da Shinra, como foi Sephiroth, como o Zack sonhava em ser um herói, sabe? Ele não pode ser colocado à frente de um grupo assim. Essa pessoa não tem probleminha, ela quer matar todo mundo. Então, não é saudável apresentar essa pessoa. Então, tipo, o Sonon, ele sobreviveu por muito tempo durante essa luta. Então, tanto pode ser a consciência, quanto pode ser um experimento, porque a gente tem esses dois tipos. Temos o Azul, a gente tem a Rosso, que são essa galera meio estranha, meio perturbada, que tá lá pela simples satisfação de matar. Ou a gente tem a Shelk, que foi tirada da própria irmã e serviu como experimento, porque ela tinha muito potencial.
E outra coisa, ainda falar aqui em experimentos aqui, levantar a bola que a gente viu os clones, né, entre aspas, aí do Sephiroth vagando, e a gente percebe, eles falam do Reunion e tal, e muita gente erroneamente acha que um clone é igual ao outro, sendo que a única coisa que a gente tem realmente de igual é uma pessoa definhada que passou por uma série de experimentos, o que fez ela ficar com aquela aparência pálida. E, na verdade, a gente tem aí a mostra de que os clones realmente são pessoas, né? Que são experimentos reais, que são pessoas diferentes umas das outras. E a gente vê isso no Intermission, né? Na verdade, o que acontece, pelo menos no clássico, é que você que nem me falaram, no set clássico a gente é apresentado pra a gente vê uma narrativa que ela não é segura, digamos assim. A gente controla um personagem que não lembra das coisas da forma correta. Exato. E a gente encontra documentações que também não são certas. Então, a maior parte do jogo, você acredita que é X, quando na verdade é Y, sabe? Você tem que descobrir toda a verdade depois. Uma dessas coisas é a galera acreditando que a Jenova é uma Ancient, quando ela não é, ela Exatamente. é um Alien. Exatamente. E a ideia de clone e cópia. No caso do clássico, a gente tem mais o uso dos clones. E só no Chris Core que a gente tem as cópias. E normalmente a gente tem a ideia de clone e cópia, a gente imagina Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copiou, gerou do zero. Só que não é assim. O que acontece é que as pessoas de manto preto que a gente vê vagando, falando Reunion, Jenova, são pessoas que, em tese, elas estavam quase para morrer por conta dos acontecimentos de Nibelheim. E aí muitas pessoas acabaram morrendo e algumas sobreviveram. As pessoas que sobreviveram estavam num estado muito deplorável. Tava quase, Só, sei lá, o que essa pessoa vai fazer? Exato. O que essa pessoa vai fazer se ela se recuperar? Se ela tiver noção do que aconteceu? A Shinra tá ferrada. Se essa pessoa botar a boca no trombone. Não, então, dá pra pessoa... Dá todas essas pessoas aqui pra pessoa mais perturbada desse jogo, que é o Rojo. E aí o Rojo decidiu que ele... a gente tem, tipo, a morte do Sephiroth em Nibelheim, que é o que o Rojo acredita, e ele precisa recriar o melhor dos experimentos dele, que é o Sephiroth. Então ele começa a injetar as células do Sephiroth e da Jenova em todas aquelas cobaias, e todas elas dão errado, porque são pessoas que estão debilitadas demais para conseguirem aguentar o controle cerebral que a Jenova impõe. Começar o desenvolvimento de qualquer coisa, né? Na verdade, a pessoa não estava capacitada para isso. Então, por isso que a gente tem essa legião aí de tudo. Exato. E um ponto muito bom no Crisis Core é quando tem essa passagem toda de tempo, quando o Zack, ele sai do tubo de ensaio, tá o Cloud do lado, você pode vagar pela mansão da Shinra, lá em Nibelheim, e encontrar várias documentações dos estudos do cientista do Rojo que tava lá, observando, tipo, acompanhando o Zack. E você vê alguns dados. Nos dados ele fala que as pessoas não estavam aguentando as células. Fala que o Cloud não aguentou as células porque ele estava debilitado demais. Então você imagina, se o Cloud estava debilitado demais, imagina. Exato. E ele reagiu mal justamente por estar debilitado demais. E no Zack, ele não reagiu, não que ele reagiu bem, mas ele não reagiu, porque como ele tinha uma resistência muito grande por ser da Soldier, as células, elas não tiveram efeito. A Jenova não conseguia controlar o Zack. Muita gente tem dúvida, inclusive, nisso, né? Exato. Verdade. Muita gente tem dúvida nisso. Mas... Aí tem essa treta aí. E o legal do Intermission é que pra galera que, por exemplo, não tem essa carga de informação do clássico, o que aconteceu? Tem um sutil detalhe que, se você aproximar, no caso do remake, se você aproximasse a câmera dessas pessoas de manto preto, você via só aquela pessoa com a cara magra, o rosto pálido pra caramba, e era sempre a mesma coisa, tipo, todos pareciam o mesmo. E como não tinha muita coisa pra se ver, a galera ficava, todo mundo tem cara do Sephiroth, só falta só precisa tirar o capuz. Exato. E aí, no remake, tem tantos, você pode dar zoom neles com a Yuffie, tem alguns que tem barba, alguns tem cabelo prateado aparecendo,
dá pra você ver que tem diferença entre um e outro agora. Justamente pra você ver que fisicamente eles são diferentes, porque são pessoas diferentes. Só que o Sephiroth consegue se manifestar por meio deles, como o que acontece em todas as vezes que o Cloud vê uma pessoa de manto preto, ele consegue até ver aquela pessoa, mas ele tem um flash, ele vê o Sephiroth e a pessoa volta ao normal. Então é aquele pequeno controle. E principalmente porque o Cloud tem células de Jenova. Por isso que ele consegue manipular dessa forma o Sephiroth. Não, e por isso que ele não... A Aerith, Tifa, essa galera não vê. Não vê. Não, tipo, ele parece só uma pessoa esquizofrênica louca, sendo que na verdade, a gente sabe o real impacto disso tudo. E ainda falando em real impacto, na verdade, sobre o final, né? Ainda dá tempo, vamos falar sobre o final aqui, tá? Dá tempo, você tá avisado de spoilers. Mas sobre o final com o Zack, né? Com os Whispers, a gente nem precisa mais bater nessa tecla que existem, sim, linhas múltiplas correndo com diferentes eventos simultaneamente, né? Porque, tipo assim, a Square nunca virou e falou assim, tem múltiplas linhas. Mas isso foi, tipo, algo implícito nas 1 milhão de entrevistas que a galera deu pra Famitsu, nos guidebooks, inclusive, que confirma as múltiplas facetas do Sephiroth, né, que ele usa até conversando com o Cloud no Edge of Creation lá, que ele usa pronomes assim, como antes dele conhecer Jenova, sabe? Então, o que você pensa? Putz, aquele ali não é o Sephiroth pós-evento, ou tipo pré-evento. Então, assim, já tá implícito que existem múltiplas linhas e você querendo aceitar ou não, isso existe. Se será mais explorado ou não, ninguém sabe, porque ninguém aqui trabalha na Square. Então, assim, é tipo... Mas se quiser me contrata... Se quiser, tamo na pista, mas é tipo isso, sabe? E o que eu acredito disso tudo? Inclusive, vou perguntar o que a senhora acha, porque estamos aqui para debater isso, afinal de contas. O que eu acredito que esteja rolando é o seguinte. Achismo, tá, galera? Isso aqui é tudo teoria, afinal de contas tá escrito aí no título. Eu acredito assim. Múltiplas linhas temporais, ok, tá? Vamos trabalhar com múltiplas linhas temporais aqui ocorrendo. Eles colocaram essa cutscene do Zack na igreja pra gente achar que eles de fato estão vivendo numa mesma linha temporal do que o Zack naquele momento, do que Cloud e companhia. Só que supostamente o Zack não encontrou a Aerith ali, porque a Aerith partiu com Cloud, Tifa e Barret. Mas o que eu acredito que vai acontecer é o seguinte: o Zack vai estar na linha do tempo dele, né? Tipo, ele tendo sobrevivido, com todos aqueles soldados lá da Shinra metralhando ele, só que ele conseguiu sobreviver. Ele deixou, tipo, o Cloud pra trás e tal, foi por algum rolê da vida aí, até porque isso aqui é teorias, tá? E ele foi seguir a linha do tempo dele, resolvendo os rolês dele, catando a Aerith, inclusive, porque ele não sabe mais o paradeiro de ninguém, porque ele não encontra na igreja e tudo mais. E a gente vai ter a linha do tempo, que é a suposta linha do tempo que foi alterada, tá? Diretamente, mas que eles vão tentar seguir o original, né? Seguir a campanha original. Ou seja, o que eu acho que vai acontecer? Essas duas linhas do tempo, um dia vão se colidir de alguma forma. E o que eu acho? Vai ser no final da luta com o Sephiroth, quando as linhas se coincidirem, e a gente vai ter o Zack e o Cloud lutando junto, porque eu ainda acho que a gente sabe quem é a pessoa mais poderosa de conhecimentos de cósmicos que a gente tem em Final Fantasy VII Remake, Bilgenhagen. E em 1 hora, tanto o Zack ou quanto o Cloud e companhia vão encontrar o Bilgenhagen. E o Cloud, por exemplo, se ele já tivesse perdido a Aerith, o Bilgenhagen virasse e falasse pra ele o seguinte, tem tipo, você vai, de repente, esbarrar em alguém da sua vida que já se foi, que você tem muito apreço e tal, e ele pensar que era a Aerith, mas na verdade é o Zack que ele vai encontrar na luta final contra o Sephiroth, e a gente só vai ver o reencontro de Aerith e Zack aonde? Quando morrerem. Isto, rapaz, isto, pessoal, que eu acho que vai acontecer. O que tu acha? Eu e a Thay, a gente conversou um pouquinho sobre as nossas expectativas e tal. E agora, não, o melhor de tudo é que assim, eu cheguei pra Thay e eu falei, olha, eu não pesquiso teoria dos outros. Normalmente, o que eu gosto, tanto o Final Fantasy VII quanto as outras coisas que eu consumo, eu gosto muito de eu mesma consumir aquilo, sem interferência externa, comentários nem nada, pra eu tirar minha própria ideia do que eu achei, e depois eu conto o que eu acho, e aí as pessoas,
eu vejo muito pelos comentários do canal, etc. Aham. E aí eu vou moldando um pouquinho do que eu Sim. acho. E eu falei um negócio pra Thay, só que agora que você falou, eu lembrei de uma pessoa. Que Manda braba. seria mais interessante ainda, mais do que conhecimento do cosmos, alguém que consegue ouvir o planeta além da Ares. Lembra daquela criaturinha roxa dentro do Temple of Ancients? Rapaz! Como é que você me solta uma bomba dessa, rapaz? Como assim? Essa criaturinha, ela vive depois dos eventos que acontecem no tempo. Sim. Ela acaba vivendo num chalezinho que tem lá perto de Encycle Win, que a gente começa a tentar conversar com ele pra gente descobrir o Chocobo Dourado. E Puta se merda. ele esquece de como fala, ele não sabe falar, porque os Ancients não precisavam falar, eles conseguiam se comunicar. Uhum. Exato. E se, ao invés de a gente ficar tentando conversar com ele de tempos em tempos pra conseguir informações sobre Chocobo Dourado, a gente precisasse conversar com ele pra ele tentar ao máximo nos dar informações como essa do Zack. Porque Olha, o que você falou, eu tenho interessante. agora falando a minha teoria, Lança. era um pouco semelhante. Então Sim. o que me deu a entender é, a gente joga todo o set remake com Cloud e Sim. companhia, beleza. A gente chega lá no final e a gente enfrenta os Arautos do Destino. Eles estavam forçando que a realidade funcionasse da forma que deveria funcionar. Sim. Então, tá bom. A partir do momento em que eles foram destruídos em todas as outras linhas, ou qualquer coisa que seja, eles também não existem mais. Então, qualquer coisa em qualquer outro lugar pode acontecer de forma diferente a partir de agora. Sim. E por isso que somem os Arautos na visão do Zack de Midgar. Ele pode seguir em frente. E aí, a gente tem no final do remake do Cloud e companhia a visão Cloud e de companhia. que o Biggs sobreviveu. Sim, Ele tá lá sim. na não sei o que lá das folhas, flores ou qualquer coisa assim, das crianças no setor 5, se recuperando. Então, a gente pode. Tanto ele sobreviveu na mesma forma que o Ed, porém, eu não acredito porque no finalzinho a gente vê o Ed sendo levado pelos arautos, Sim. um barulho de vidro castalhando. Então é tipo, era pra você estar morto, você vai estar morto. Você vai morrer. Então, exato, de alguma forma mataram o Ed, sabe? Então, eu acho que eles colocaram aquela cena do Biggs pra gente achar que ainda é na mesma linha temporal. Meu Deus, conseguimos salvar o Biggs. Mas como tem o Zack, e na cena do Zack a gente tem aquela passagem do Stump sendo um cachorrinho de outra raça. Sim. Eu imagino que esse Biggs que sobreviveu pode ser do Zack. Então, tipo, Exatamente. o Zack chegando em Midgar, Exatamente. da mesma forma, é lógico que, tipo, precisava o Zack morrer para o Cloud sair do estado catatônico dele. Exatamente. Então, provavelmente o Cloud vai ainda estar debilitado. Ele não vai nas missões. Eu lembrei de outra coisa. Cara, vale lembrar que o Intermission, inclusive, é tipo, começa pré o que aconteceu. Então, realmente, tipo, Jesse, Biggs, o Ed e companhia, contanto que quando a gente sai daquela parte do setor, ele fala, você não vai poder retornar. Então, tipo assim, completa tudo que você tem que completar, porque a gente joga o Fort Condor com tipo, uma galera, né, que realmente é importante pra trama. E a gente depois realmente a gente não pode, de fato, voltar e fazer a mainline, né? Tipo, coisas principais assim, da missão principal. Porque a gente sabe o que aconteceu no Final Fantasy VII Remake. Exato. Bingo. Aí, na minha cabeça, bingo. vai ter esta linha onde vai ser Zack e companhia, ou seja, ele pode ser Zack, chamado como mercenário pelo Barrett, ele pode ir nas missões no lugar do Cloud, ou seja, o que pode fazer com que tudo siga de uma forma diferente, e o pilar do setor 7, quem vai estar lá nos ajudando e etc, o Zack pode chegar antes, ou a gente não ir pro Dom Cornel, ou não ter dado certo eles passando por mulher, sei lá. Várias coisas podem acontecer. E aí, tipo, modificou. E nessa linha do Zack, outras pessoas sobrevivem, outras pessoas morrem, sabe? E aí a gente tem essa do Cloud. Exatamente. E aí, tipo, como você tava falando do Bugenraj, eu fiquei... Na primeira vez que a gente conversou, eu fiquei, é verdade, Bugenraj. Aí do nada veio esse insight dessa criaturinha,
que ela não consegue falar. Esquecida do E rolê, aí- né? Esquecida do rolê. Ele não consegue falar, então você tem que ir várias vezes voltar pra lá e tentar, tipo, você vem com uma informação pra ele, e aí ele lembra daquilo, ele, verdade, tem isso, 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 aí ele prolonga, aí ele para de falar. Tanto é que eu lembro, a Sim. primeira coisa que você fala com ele, como você conseguiu esse chocobo verde? Que chocobo verde? Não tem chocobo Aham, verde. exa- É verdade, aquilo é um chocobo verde, né? Sim. Então, tipo, eu imagino isso, sabe? A gente tem que ir coletando várias informações pra talvez até unir ou não essas Aham. linhas temporais. Tipo, juntar um E- puzzle, né? Tipo, montar um puzzle. Exato. E ainda não entramos nesse tópico, mas Nossa. vou jogar aqui Joga na roda. como coisas que a Square pode fazer para desgraçar a sua mente, que é Vou colocar... a Peraí, eu Square... vou fazer uma chamada, assim, tipo... Coisas que a Square Enix pode fazer para desgraçar a sua mente. Tem um arco-íris aparecendo. É que, além desse negócio do Sonon, a Yuffie ter que enfrentar o Sonon, Aham. e ainda mais se estiver certo as suas teorias, é uma pessoa que ela acabou tendo interesse. Então, meninas, torna tudo mais polêmico. Exato, tudo fica muito pior. No clássico, as pessoas queriam muito que a Ares sobrevivesse. Sim, As pessoas verdade. as pessoas voltavam quando elas não sabiam que esse era o destino dela. Voltavam saves, tentavam diversas formas. Chegar antes, não explorar o local, explorar demais, pegar um item diferente, pegar todas as armas, pegar todos os limites break dela pra tentar salvar ela. E nada era possível, porque era importante que a Ares morresse Uhum. para que tivesse o impacto que tem no Cloud. Tanto é que a gente vê o Cloud ficando cada vez mais depressivo conforme ele lembra. Ele sabe a verdade sobre a vida dele, porque Exatamente. até então ele não lembra de Zack, ele não lembra de Nibelheim, ele não lembra dos detalhes. Então cada vez ele vai ficando mais vazio, o Cloud. Ele precisa dessas mortes para o Cloud se tornar o Cloud que a gente conhece durante o Advent Children, sabe? Claro, não, ele precisa durante de a novel. todo, ele precisa de todo esse impacto emocional, porque ele precisa amadurecer e ele passa por um estado depressivo. E tipo assim, não só o Cloud, mas todo mundo. A Tifa tentando se provar, porque ela sempre realmente foi a mãezona do grupo, saca? Então, tipo, ela tem as próprias inseguranças dela, o Cloud com todas essas perdas de pessoas queridas dele, Aerith, a própria mãe dele, tipo, o Zack, principalmente. Então, assim, são perdas consecutivas que, cara, isso desgraça a mente de uma pessoa. Então, assim, são mortes que refletem o que ele vai ser depois, né? Uhum. E aí a questão é: a morte da Ares. Pra você, que você nunca jogou e vai ter a vivência da morte da Ares, vai ser impactante. Vai. Mas pra gente que jogou tantas vezes o clássico, será que a morte da Ares, a simples morte da Ares, com exatamente como ela é, seria impactante de fato? Pode ser que sim, a mais, porque a galera no canal da Mugus até zoou um pouco, porque eu nunca fui no clássico com a cara da Ares. Porque pra mim ela parecia muito egoísta. Ela tava só aproveitando o fato de que ela não tava mais presa dentro de Midgar, sabe? Tanto é que você chega Sim, em Corel do Sim. Norte, o Barret acaba de tomar um tapaço na cara e a Ares entra lá em Goldstone e fala: ei, vamos nos divertir. Você fica, Sim. mano, Não, o Barret não reagiu a um tapa. Não, e Você tipo... não tá a gravidade do negócio? E é bom E, tipo, que o remake tá melhorando isso, né? Porque Sim. foi o que a gente falou. Tá dando luz, tá dando, tipo... os personagens estão conseguindo interagir mais, cara. Então, assim, nesse lado de desenvolvimento pessoal de cada personagem, putz, esse remake tá sendo um prato cheio. Sim. E aí me dava. Eu não conseguia gostar da personagem por causa disso. E aí chegou Sim. durante o remake e ela é muito divertida, ela é muito carismática. Sim, pelo amor de Mas Deus. ao mesmo tempo, eles não mudaram a essência da Ares, que é aquela Exato. pessoa que tá Exatamente. feliz por tudo e tá tentando deixar Exatamente. todo mundo feliz. Uhum. Só que ao mesmo ela não ficou ai, calma, eu tô tentando achar a palavra. Loading. Egoísta, digamos assim. Sim. Tipo, ela pensar nela acima dos outros, que até ela se sacrificar é o que dá a intenção.
Mas, ok, se você não simpatizou com ela, ou que nem no caso da Jessie, pra mim a morte da Jessie agora sim foi muito impactante. Puta Porque merda, a gente agora tem pegou. todo o conhecimento, exato, porque foi apresentado a vida de todo mundo lá pra gente. E se eles fizessem algo a mais pra morte da Ellie ser realmente, vamos... Tipo assim, não em quesito visual. coraçãozinho aqui. Tipo, não da massa munada. Mas não em quesito, tipo, visual. Porque eu acho que agora, obviamente, a gente vai sofrer mais. Mas, tipo assim, a carga emocional agora vai estar... Colocar isso na mão do player. Essa decisão. Rapaz. Porque a Ellie sai do nosso grupo e ela sabe que ela precisa morrer pra ela estar no live stream e do live stream ela fazer o que ela faz Sim. pra nos ajudar. Exato. E se você fosse o responsável por controlar a Ares até a morte? Imagina, você não, O buraco ia você ser não embaixo. quer continuar. Você sabe o que vai acontecer. Tem que guiar ela, porque isso que é o certo, sabe? Sim, Então sim. eu imagino E eles ela parece fazendo já saber, na verdade, algo o que é o assim. certo, né? A gente tem indícios quando ela conversa com a Marlene, enquanto conversa com o Cloud, que ela sabe que ela tá se guiando pra um destino que, por mais que tenham as diferenças que estão acontecendo na história, a essência vai estar ali. Ou seja, a morte vai ter que chegar pro fim realmente acontecer tudo que aconteceu de fato, sabe? E eu acho que isso é uma forma da gente embarcar mesmo de cabeça, criar empatia pro player novo que chegou agora também cair do salto. Mas vai cair do salto bonito. Assim, que vai todo mundo sofrer pesado, cara. Porque eu acho que, tipo, seria a melhor artimanha que a Square podia fazer isso, de tipo... Porque já parece mesmo, de fato, que a Aerith sabe o destino dela. E, tipo, não sou eu que tô falando. No guidebook tem uma seção toda sobre o que a Aerith sabe. É literalmente o nome da sessão. A sessão tem página pra caraca. Sim. Tipo, são várias passagens dela. Tanto é que você consegue notar isso durante o remake por causa de umas coisas bem simples. Antes, você podia simplesmente ignorar a flor. Agora você não pode. Você vai levar a flor. Você vai engolir essa flor, mas tu vai levar essa flor. Essa porra. Toma, bota. Exato. Segundo quando o Cloud cai na igreja e ele não se apresenta como um mercenário pra ela. Mas quando o Reno aparece, ela fala: você pode ser meu guarda-costas? Parecido com o serviço de um mercenário, mas ele nunca falou pra ela que ele era mercenário. Sim. Mais pra frente, quando você entra na casa dela, a Ares fala: eu vou acompanhar o Cláudio até o setor 6. E aí ele fala: não precisa. Ela: não, você vai fazer isso. O Cláudio fica pistola e fala: para de agir como se me conhecesse. Sim. E ela fala muito como se conhecesse ele. E a cereja do bolo pra mim foi um momento em que ela tá conversando com as plantas e ele pergunta se as plantas responderam ela disse que não, mas que aquele era um dia especial. Sim. E aí ele pergunta por que ela não fala. E dá a entender que aquele é o dia especial, porque ela sabia que naquele dia o Cloud ia aparecer. E a partir dali, ela nunca mais voltaria pra casa. Exatamente. Sabe? Eu tô até arrepiada. Eu fico até arrepiada. Se ela falando que é foda pra caraca, cara. Mas, cara, é exatamente isso, sabe? O que é fonte real, a gente fala, e isso é realmente confirmado do que a Aerith supostamente sabe numa sessão inteira do guidebook. Então, inclusive, foi anunciado o guidebook, um guidebook voltado para Aerith e Tifa, ou seja, lá vem o caminhão de informação. Os senhores e senhoras se preparem, porque vai vir informação pra caraca. Lança. Square, eu só peço pelo menos em inglês. Em inglês. Não tô pedindo nem em português, não tô forçando a amizade, só me manda em inglês. Porque demorou tantos anos pra saírem as novels em inglês. Saiu, teve uma Ultimania agora do remake que colocaram em inglês. Sim. Lançou já um tempo atrás no Japão. Saiu em inglês, eu falei: não, comprei. Oi, meu. Agora me dá. Vai ser só lançado em novembro, já tá comprado.
Justíssimo. Não quero saber, espera. Bota essas novas em inglês. Olha, eu quero na minha estante. Mas eu acho que vai vir porque são novels que não são tão bíblia, né, quanto a do Final Fantasy VII Remake, então eu acredito, mas isso é achismo, tá? Eu acho que realmente vai sair em inglês. E vocês já sabem, né, vai sair informação pra caramba. Lembrando que esse papo todo daqui, a gente tá trabalhando com teorias. Gente, a gente tá conversando com teorias. E é claro, por ser teorias, vocês podem deixar o comentário aqui embaixo também pra poder saber o que vocês estão achando, né? Qual vai ser o futuro aí, se vocês concordam com a gente, se vocês discordam. Se vocês discordam, gente, usa o comentário, vamos bater papo, cara. Porque a gente tá aqui, a gente é uma comunidade de Final Fantasy. E o saiu lá da Muggles Cave pra gente poder vir aqui no Mega pra poder conversar de Final Fantasy. E assim vai, cara. Saiu da minha caverna. Literalmente, a Muggle saiu da caverna pra gente bater um papo. Mas é essa a intenção, é trazer mais conteúdo pra vocês também, de bate-papo. Porque todo mundo é fã, então o que a gente quer é aproveitar o conteúdo. E é isso. Amiga, obrigado por ter aceitado o convite. Faça o seu merchan aí pra galera ir lá conhecer a sua caverna, definitivamente. Lança aí. Imagina, eu que quero agradecer. E sempre que for falar de Final Fantasy, só me chamar, que eu vou amar vir Estão aqui. avisados. E galera que gosta muito de Final Fantasy, a Muggles Cave é um site, um canal voltado pra Final Fantasy no geral. Eu abordo mais do 7 e do 14, porque é o que eu tenho mais conhecimento de lore, então eu gosto de fazer vídeos específicos contando um pouquinho da lore do 7, então a gente tem vários vídeos onde eu explico o que é a Shinra, o que é o Mako, o que é essa Promised Land da Shinra, o que eles estão tanto buscando, a diferença entre os Ancients e a Jenova. Esses detalhes, tem guias de Final Fantasy XIV, tem gameplay de Final Fantasy XIV, mas também tem gameplay de outros Final Fantasy, como 8, 6. Tô começando a fazer vídeo do Crystal Chronicles. Tem várias reações. Então sai Final Fantasy novo, tô aqui surtando. E o meu objetivo é história, então eu gosto muito de história de Final Fantasy e eu gosto de levar isso até outras pessoas, para que, se você quer conhecer mais sobre a história, sobre o jogo, você não pode jogar ou qualquer coisa assim, estou aqui justamente com esse intuito de poder fazer com que mais pessoas conheçam a história do jogo. E no site a gente tem guias escritos, normalmente a gente faz mais guias escritos do que às vezes precisa ser atualizado com certa frequência, então para que os guias não fiquem defasados rápido demais. E a gente também tem traduções de lore lá. Então, por exemplo, as side stories do Final Fantasy XIV, elas saem no site oficial. E elas dão complemento ainda mais para a história da main story quest que a gente tem durante Final Fantasy XIV. E a gente traduz lá, a gente traduz evento sazonal, a gente traduz patch note. Então, esses são os principais lugares que a gente cria conteúdo e a gente também tem em todas as redes sociais para vocês seguirem e acompanharem todas essas novidades. Justíssimo, justíssimo. Inclusive, vou deixar tudo aqui embaixo, tá, galera? Passem lá mesmo, porque o conteúdo é de qualidade, eu não tô falando isso da boca pra fora. E foi isso, amiga. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pra vocês que estão aqui assistindo duas surtadas aqui também com Final Fantasy. Fica aí sempre o convite, amiga, pra você, quando você quiser voltar pra gente poder falar mais de Final Fantasy. E, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem o que tem que fazer, o de sempre. Largar o like aí embaixo, comentar se quiser, espalhar o vídeo, falar assim, olha essas duas loucas surtando com Final Fantasy. Você pode espalhar, a gente não liga, até porque a gente tá aqui pra poder bater. Quanto mais gente pra poder bater papo, melhor. E a gente vai ficando por aqui, né, amiga? Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.